Oi, pessoal, boa tarde. Agora, para valer, sejam bem-vindos ao quarto Papo Poético do mês de agosto, né? Sempre no último domingo do mês, a exceção do primeiro, que foi no primeiro domingo de maio, mas desde junho a gente tem feito sempre no último domingo do mês. E hoje, com uma pessoa muito querida, uma amiga muito bacana, muito especial, além de ser minha amiga aí das trilhas da poesia, obrigado, Zurk, muito obrigado. Se prepara que ano que vem você está aqui com a gente. E além de ser uma amiga minha das trilhas da poesia, em especial do Encontro de Poetas e Afins, antes disso eu já conheci a Solange do nosso trabalho no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de forma mais particular no Fórum de Nova Iguaçu, nas lutas também dos servidores do Fórum de Nova Iguaçu. E é isso, né? Então, eu convido a vocês a participar dessa live, que vai ser maravilhosa, apresentando já a minha amiga Solange Maria de Souza, poeta, fotógrafa, artista plástica, faz uns trabalhos de colagem muito bacanas. E eu vou botar a Solange aqui nessa nossa conversa para ela poder já dar o... Estou colocando a Solange aqui, só um minutinho. Olha ela aí, seja bem-vinda, Solange, boa Oi, tarde. querido. Boa tarde, Boma, boa tarde a todo mundo. Já posso começar? Já, calma, calma, daqui a pouquinho. Você está me ouvindo bem com fone? Melhorou? Tirou aquele eco? Tá ótimo. Tá, para mim tá a mesma coisa. Ah, tá Tá certo, tranquilo, a então. imagem tá boa. Eu tô te vendo e ouvindo super bem também. Pessoal, eu queria, antes de começar efetivamente o bate-papo com a Solange, lembrar que sexta-feira foi dia do psicólogo e a Sandra, que Sim. está nos dando boa tarde agora, Sandrinha, é psicóloga, Solange, nosso entrevistado de hoje também é, Luiz de Medina, que também foi nosso entrevistado há 2 meses atrás, também psicólogo. Então, os caminhos da psicologia e da poesia aí caminhando juntos, né? E deixando meus parabéns a tantos amigos e amigas, né? De forma especial a Sandrinha. Parabéns aí pelo dia do psicólogo. Que essa live seja dedicada a todas e todos vocês, tá bom? Gente, eu vou começar, como sempre, né, intercalando poemas da poeta convidada com questões, sempre questões abertas, né, que têm o objetivo de fazer fluir esse nosso bate-papo. Lembrando sempre que o objetivo principal do encontro de poetas e afins, encontro de poetas e afins, Tá é ótimo. o hábito, o objetivo principal desse bate-papo poético, apresentar a vocês pessoas, né, na sua maioria são pessoas aqui da Baixada Fluminense, que é onde eu moro, é onde eu atuo de uma forma mais ativa literariamente, e apresentar para vocês, de repente vocês não conhecem esses grandes e essas grandes escritoras, e no caso da Solange, não só o talento de escritora, mas muitos talentos que a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. E começo, então, introduzo esse nosso bate-papo com esse poema Girar ou Gerar. Girar ou gerar? Vestir saia ou fazer brotar? Tarefas das mais complexas. Aos 7 anos, minha mãe Maria do Céu me ajudou a plantar feijões, como sempre me ajudou a fazer o dever de casa. Dias mais tarde, lá ia eu carregando uma floresta em pote de Cleibon. Um buquê de mudas nascidas do algodão. Foi meu primeiro sucesso. A professora encantada pediu explicações.
Só me lembro dos aplausos, de ter sido boa aluna. Sempre gostei da escola, de atenção, das notas azuis. Minha mãe, que era a mulher das mais sofridas, das mais agoniadas, me ensinou muitas coisas. Umas me acorrentam, outras abrem portas. Até hoje não consigo voar sem vigiar o meu ninho. Era dela os créditos daquela ideia de exageros, uma floresta de feijão, quando uma semente bastava, talvez mais do que obedecer. Minha mãe queria me ver girar, girar de emoção ao gerar mais do que o óbvio. Poesia, né? Poema de Solange Maria de Souza, muito bom. E, Solange, conta pra gente um pouco dessa tua história com a literatura, com a poesia, né? Como foi a passagem daquela menina obediente que gostava da escola para essa, mas também uma menina obediente, mas também uma apreciadora, né, desses exageros, dessas grandiosidades. Como isso te influenciou? Como isso te ajudou a se tornar essa multiartista, essa poeta, essa fotógrafa, essa artista plástica? Conta um pouquinho para a gente desse início da tua trajetória e da sua relação com os livros, com a literatura, nessa primeira fase da vida. Olá, boa tarde. Obrigada, Boma, pelo convite, tá? Estou super lisonjeada, estou tensa, tive 24 horas para ensaiar. Acho que até menos. Até parece que você precisa disso. Eu vou tentar não me perder, porque assim, eu sou uma pessoa muito prolixa, né? Eu tenho 55 anos, então eu tenho muita história para contar, e tudo que eu conto, eu vou num contexto histórico, eu vou na década, eu vou nas questões que atravessam aquele momento, aquilo, e quando eu vejo, eu já abri um monte de janela e não fechei nenhuma, então eu sou bem prolixa. Então, o que eu vou tentar aqui é não me perder tanto. Não me vamos perder abrindo essas janelas, sem problema. Vamos lá. Temos 1 hora só para conversar, eu e você. Mas eu quero só que essa live... Eu quero manter nessa live a minha espontaneidade, que é uma das características, eu não diria qualidade, mas uma das características das quais eu me orgulho muito e que muitas vezes eu sou até querida por ela, entendeu? A espontaneidade. Então, é isso que vai ficar aqui. A espontaneidade de alguém que ama a arte, que passou a produzir arte e que se alimenta da arte e que só está viva e acha que a vida existe porque a arte existe. Então, é essa Solange. E nessa apresentação também eu queria incluir que eu sou uma dona de casa, eu tenho um forte lado de dona de casa e também sou uma operária, né? Então, se hoje eu tivesse que me definir em 3 palavras, eu sou poeta, por ter uma alma poeta, uma subjetividade de poeta, até mais talvez do que uma produção literária, do que, enfim, não vou falar de qualidade também, que não vem ao caso. Mas, assim, mais do que isso, eu acho que eu tenho, isso sem dúvidas nenhuma, eu não tenho dúvida. Eu tenho uma subjetividade poética. Eu sou uma pessoa que consegue ver poesia nas coisas, que consegue se espantar com o mundo e, enfim. Então, eu tenho digamos assim, essa característica na minha subjetividade. Aí, vamos lá. Eu sou mulher, isso já diz muito, sou mulher e nasci em 66. Quer dizer, a década é importante, né? E eu sempre falo, pontuo o momento histórico, porque eu acredito que a subjetividade ela é produzida historicamente. Então, isso é um olhar que eu tenho sobre tudo na vida. Tudo eu acho que nada é natural, que nada é um fruto de um acaso. Eu sempre acho que há forças, estruturas, saberes que forjaram aquela situação, aquela subjetividade, aquela pessoa. Então, assim, falar da década que eu nasci, né, fala também de do que me atravessou, do que me forjou, como eu fui formada, né? Então, vamos lá. Eu sou a filha mais velha de uma prole de 5, sou filha de 2 paraibanos, migrantes nordestinos que vieram
nos anos 50, né, para o Rio de Janeiro, que se casaram aqui. E agora fui morar. A lembrança que eu tenho assim mais antiga, já que a pergunta que você fez foi em questão da minha aproximação com a literatura, com a arte em geral, né? A lembrança mais assim, remota que eu tenho é que, assim, próximo aos meus 6 anos, o meu pai era zelador de um prédio no Meia, né? Os moradores dos prédios jogavam fora as revistas. E o meu pai trazia, né? Trazia para casa. Então, hoje, quando eu faço uma análise indo bem lá para trás, antes mesmo da minha alfabetização, eu tenho essa lembrança de que a revista, a fotografia, as imagens, né? Tanto de moda, né? As imagens de moda, da figura feminina muito presente, quanto dessas outras revistas, que agora eu não me lembro o nome, mas eram as revistas dos anos 60, né? Eu não tive livros na minha casa. O meu pai é uma pessoa simples, né, humilde, um semi-analfabeto. Meu pai fez um Mobral, eu lembro, ele já era bem adulto, eu lembro do meu pai indo fazer um Mobral. Eu não lembro qual é o momento histórico do Mobral, mas meu pai, digamos assim, ele veio analfabeto da Paraíba, né? Minha mãe um pouco menos. Então, assim, é um contexto de escassez. Eu gosto muito dessa palavra. Se eu tivesse um dia que alguém falasse uma palavra para resumir muito a minha infância. Por mais que outros teóricos possam dizer, mas tinha uma fartura de cultura cultural em outro sentido. Eu, Solange, numa sociedade que a gente vive hoje de consumo, uma sociedade capitalista, eu diria que eu vivi uma infância de escassez. Tudo era muito escasso, né? Inclusive, quando a gente vem morar em Nova Iguaçu, um pouco depois, eu já com 9 anos, a escassez aumenta mais, né? Porque aí também nascem mais filhos, aí, ao invés de 3, agora meu pai tem 5 filhos, então a coisa fica, digamos assim, piora. A distância do trabalho, da Baixada Fluminense. Antes dos 9, você morava onde? Então vamos voltar lá para os 6 anos, né? No Meia, tá vendo? Já me perdi. Vou para a escola, já me perdi. Eu estava falando da lembrança que eu tinha, das figuras, né, das revistas, das coisas, do meu pai, da escassez. Aí o meu pai se muda para Vicente Carvalho, para um morro chamado Morro do Juramento, nos anos 70. Inclusive, uma imagem que eu tenho, que nas segundas-feiras era muito comum se ter um cadáver no caminho da escola Sergipe. E na minha época só se ia para a primeira série com 7 anos mesmo. Com 7 anos. Eu já cheguei alfabetizada com 7 anos, porque aí tinha aquela famosa professorinha que ensinava em casa. Então, eu já cheguei alfabetizada no Sergipe. E eu lembro também de uma outra coisa. Na Sergipe, toda quarta-feira tinha um teatrinho que uma professora vinha na sala e apresentava uma espécie de um livro, assim, pop-up, onde os livros se abriam os personagens do livro, e ela contava. Então, eu sempre acho que foi meu primeiro contato com o teatro, né? E o que mais que eu posso falar da minha infância de riqueza cultural? Digamos assim, vamos pular, eu queria falar da escassez. Eu não tive acesso a livros infantis, né? Eu vejo hoje a minha neta, a minha filha teve livros, e hoje eu vejo a minha neta, a fartura. A minha neta estava no ventre ainda, eu já comprava livros para ela, né? Então, a diferença, né? A diferença, né? Enfim, ela tem esse acesso que eu não tive. Eu não tive livros infantis. O meu encontro com os livros vai se dar lá na escola, lá na 7ª série, com 13 anos. Né? Então, nesse espaço que eu tinha, né? Para colocar aí, que eu acho que eu me lembro que pode preencher essa coisa da literatura, mas em forma de música. Na minha casa tinha um rádiozinho que só pegava AM. Nessa época só pegava AM. Até mais ou menos os meus 13, 14 anos era o rádio AM. E eu tinha música de muita qualidade.
se tocava nas rádios espontaneamente, era o que se tocava no momento, entendeu? Não era uma coisa assim pensada, porque era uma rádio sofisticada, não. O que se tocava naquele momento era gente que está aí até hoje, gente de muita qualidade. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Elis Regina, João Bosco, sabe? Eu lembro, eu varria na casa com 9 anos e são dois para lá, dois pra cá. Então, assim, sabe? Eu, mais tarde, alô, alô, Marciano, aqui quem fala é da terra. Então, assim, Eu amava essa música também. a letra, a poesia da música popular brasileira, ela sempre esteve presente na construção da minha subjetividade. E o meu pai, por ser paraibano, eu tive a sorte que o som do Nordeste da época era o Luiz Gonzaga, que talvez hoje fosse outro tipo de som, né? De hit. Mas na época do meu pai, eu tive a sorte que era o Luiz Gonzaga. Então, o disco que o meu pai botava na vitrola era do Luiz Gonzaga e do... Enfim, então, assim, essa coisa da música popular brasileira, dos grandes escritores, dos grandes poetas, sempre invadiu também, produziu a minha subjetividade, esse meu gosto pela... Eu não sei se dizem que não é politicamente correto a gente falar que é música boa, música ruim, mas eu acho que são músicas com versos sofisticados, sabe? Que fazem pensar, independente do ativismo político, porque era de época da ditadura militar, então os compositores se pronunciavam muito dessa forma. Mas, assim, a poesia, né? A nossa música popular ela é maravilhosa e eu tive esse privilégio de ter um pai que escutava Luiz Gonzaga. E os repentes. Meu pai escutava repentes também, né? Então, agora vamos dar um pulinho, senão vai a live toda falando com vocês. Vai. Eu quero falar um episódio não, um período assim, que eu acho muito importante. Na 7ª série, com 13 anos, eu já estava aqui em Nova Iguaçu, no bairro de Mesquita, e eu estudei num colégio chamado Costa Silva, que hoje chama-se, que ótimo, que chama-se Abdias do Nascimento. Trocaram o nome do colégio, tiraram o nome de um ditador, de torturador, e trocaram o nome do célebre, né, do Abdias do Nascimento, né? Esse gigante da luta racial, né? No Brasil. Enfim, então, assim, eu estudei, com 13 anos eu estou lá no Costa Silva. E o livro da 7ª série era O Cortiço, que inclusive eu reli agora na minha pandemia, por esses dias eu reli o Cortiço. Então, meu primeiro, digamos assim, um primeiro livro, um clássico, um livro que eu li, que eu me apaixonei, que eu sempre leio, que eu cito, eu lembro com muito carinho, foi o Cortiço, que me veio através da obrigatoriedade de ler na escola na 7ª série. E aí agora eu vou falar uma outra coisa que é muito importante para a minha iniciação na leitura. Essa mesma professora da 7ª série, ela reservava um horário e ia para uma sala vazia, onde tinha só uma estante, e que ela fez uma programação, digamos, com a gente. Eu até hoje não sei se aquilo fazia parte do trabalho dela, ou se foi uma atitude política dela, enquanto uma coisa individual dela como professora, né? Mas o que ela fez? Ela pediu que cada aluno trouxesse um livro para colocar na estante e que a gente fosse trocando entre nós. E foi dessa forma que eu tive... E assim, não era uma biblioteca, eu não tinha biblioteca na época, mas eu lembro de uma sala vazia, enorme, lembro da professora sentada, esperando a gente lá naquele horário, porque tinha um horário para você ir lá na sala, entregar o livro e buscar o outro, fazer essa troca, né? E eu lembro dela lá sentada sozinha nessa sala e a gente fazendo essa troca. Eu, como sempre gostei, né? Vi gostando de ler, eu era uma das que estava lá toda semana. Só que, assim, o que eu li nessa época, né? Era o que os alunos tinham. Então, o que os alunos tinham? Essas coleções de ouro, que são baratas, sabe? Aqueles livrinhos menores. Quem viveu os anos 70 sabe disso. A minha geração... Eu peguei isso também, um livrinho em formato de bolso. Aí tinha a coleção Para Gostar de Ler. Isso, que era o que a gente tinha, né?
Então, assim, eu li o quê? José de Alencar. Eu lembro que eu li quase uns 5 romances do José de Alencar, porque era o que tinha dessas edições, né? E Senhora, aqueles também, Lucila, aquela Iracema. coisa pro isso, Iracema, os Lábios de Mel, isso, era isso que eu li nos anos 70. Então, assim, se eu tivesse que dizer para você que a minha iniciação com uma literatura, digamos assim, de qualidade, que é mais respeitada, os clássicos, né, que hoje a gente chama dos clássicos, foi na minha 7ª série por conta da intervenção dessa professora. Entendeu? Então, e volto a Entendi. dizer, eu não sei se era uma programação da escola, se era, né, se esse era o fluxo da escola, ou se foi uma iniciativa dessa professora. Mas eu sei assim, que Entendi. fez muita diferença na minha vida. Né? Entendi. Foi assim que eu comecei. Tá, Oi? deixa eu aproveitar esse momento, né, que você chegou à 7ª série, iniciando os clássicos. Primeiro, eu queria fazer um comentário rapidinho, que eu achei muito interessante você falar do Curtiço, e que tem muito a ver com a sua fala inicial, né, quando você diz da produção da nossa subjetividade, que tem a ver com a nossa cultura, que tem a ver com o meio onde a gente vive. E é impressionante como o Curtiço trabalha isso, né? Pega aquele Uhum. português europeizado e Aham. transforma ele num malandro carioca e tal. Então, Curtiço trabalha Isso. até isso muito, de uma forma muito bacana. Mas aí eu queria aproveitar, então, essa chegada na 7ª série e colocar aqui mais um poema e colocar mais uma pergunta para a gente dar sequência aqui. Sentei-me à esquerda da área. Vou começar de novo. Sentei-me à esquerda da área, tentando ver meu mundo de um novo ângulo. Não fez diferença, nunca funcionou. O litro de água sanitária derramado sobre o chão não lavou minha alma. Dessa vez, não. Queria acreditar em preces. Talvez hoje elas fizessem diferença. Talvez. Até a roupa da corda de pirraça parece ter guardado seu perfume. Na vitrola, Belchior lamenta a inocência do retirante nordestino. Fala para sua amada fechar a porta ao sair por ela, eu e meus ídolos setentistas. O almoço de domingo vai ser servido mais tarde. Feijão e arroz feitos ontem. Fritaremos os ovos e os comeremos como iguarias. Quero um pouco de paz, um banho de ervas e o chá de minha mãe. Mas ela já se foi há tanto tempo. E não tenho forças para culpar mais ninguém. Hoje não está sendo um bom dia. Não para quem carece desde criança de cuidados. Não fumo, não cheiro, não tomo remédios mágicos. Não tem vinho. E não me lembro mais como afastar o mal olhado. Se não fosse o olho inchado, chorava mais um pouco. E aí a gente vê, né, que você traz nesse poema, que é lindo também, você traz nesse poema essa influência, né, que você estava falando para a gente, desses ídolos dos anos 70, né, esse período aí da 7ª série, que calculando mais ou menos é na década de 70, né, ainda, quando você está na 7ª série. E aí você começa, você estava contando para a gente, que você começa a ter contato com os clássicos da literatura, que antes você não tinha esse acesso a livros e tal, e pela iniciativa, a gente não sabe se da escola ou iniciativa própria dessa professora, que começou a dinamizar, né, esse contato, você ter contato com mais livros. E aí, a partir desse mundo que se abre, né, dos livros que começam a chegar para você, agora eu queria saber um pouco das suas influências, né? Você falou já da influência da música, a nossa música ela é cheia de poesia, mas aí eu queria saber desses livros que você começou a ter contato, quais os autores que começaram a mais te influenciar e com o correr do tempo você passa a ser também uma pessoa que se insere já bem mais para cá, eu sei que você vai chegar nisso ainda, mas no mundo dos saraus, tem encontro de poetas e afins, que a gente já participou de várias edições juntos.
tem o sarau de gênero, né, que é o fulano de tal. Então fala um pouquinho para a gente, continuando nessa sua trajetória, mas introduzindo nessa tua trajetória essas influências agora mais propriamente literárias, poéticas, ou não necessariamente poéticas, mas desse mundo aí da literatura. Traz um pouquinho mais isso para a gente. Eu vou antes, vou tentar fazer um cronograma bem rapidinho. Nos Fica à anos, vontade, espaço é tudo. na minha, na minha adolescência, né, eu passo também a ler muito aqueles livrinhos aqueles romances açucarados, estrangeiros, do tipo Sabrina, Ah, tipo as de bancas de folha jornal, né? de folha de jornal, porque eles custavam como se fosse hoje R$ 1, sabe? Assim, volta a dizer, de novo, a escassez, a falta de dinheiro. Então, eu ia ler o que dava para o dinheiro comprar. Eu lembro que tinha um Sim. amigo que tinha a Agatha Christie, então ele me emprestou todos os livros da Agatha Christie, eu li, fiquei fã. E até hoje, quando eu vou ver uma série na Netflix, eu quero ver uma série policial. Eu adoro uma investigação, assim, dessas bem Netflix, porque eu acho que tem a ver com essa minha influência da Agatha Christie lá na adolescência. Eu falei, né, dessa coisa açucarada. Talvez venha até daí essa minha paixão pelos homens, esse meu desespero, essa espera sempre de ser muito amada, muito beijada, sabe? Eu quero sempre que meus homens digam que me amam, que me desejem. Então há sempre essa fantasia. Talvez venha daí, ou então não, ou da carência. Tem uma piada que Tá eu conto que a minha ouvindo, mãe não né, me Zu? Que tá ouvindo aí, né, Zu? tem uma piada que a minha mãe conta que ela não me minha mãe não me amamentou, né? Então tem uma piada que eu conto, eu brinco com a questão freudiana, eu falo assim, é porque eu não fui amamentada, eu tenho um sério problema com a fase oral, então assim, é por isso eu não fui amamentada, daí que vem essa minha carência. Mas esse é papo, é piada, é brincadeira que eu faço. Então vamos lá, nos anos 80, quando eu me caso com meu primeiro marido, ele tinha uma assinatura do Círculo do Livro. Então, eu tenho 2 livros até hoje que me atravessam, que são do Círculo do Livro, tá vendo? Olha como eu sou zelosa com as minhas coisas, tá vendo? Enfim, um é do Carlos Drummond de Andrade e o outro é da Bruna Lombardi. Então, se eu tivesse que falar para você que a minha iniciação, vou usar esse termo, a minha iniciação com a poesia, digamos, ler poesia, um livro completo de poesia, foram desses 2 autores, né? Do grande, do genial, né? Do fenomenal Carlos Drummond de Andrade, e também da minha queridíssima Bruna Lombardi, que eu sou apaixonada, sou muito apaixonada pela Bruna Lombardi. Pela Bruna Lombardi. E aí eu li alguns livros do Círculo do Livro também, que inclusive a assinatura dele era muito mínima, era aquele livro que o próprio Círculo mandava para ele, então não era uma coisa escolhida, era o Sidney Sheldon da vida, agora eu não lembro quem, mas eram esses livros mais americanos, esses best-sellers americanos para vender, que vinha pelo Círculo do Livro. A Cor Púrpura, que virou filme, foi maravilhoso. As Brumas de Avalon, que a mulherada da minha geração toda leu. As Brumas de Avalon. Enfim, veio pelo Círculo do Livro. Que veio. Depois, quando eu me separo, eu vou tentar a minha faculdade. Então, é um período que eu chamo que tem uns 10 anos aí da minha vida, ou mais, que é um período onde eu me dedico a ler coisas voltadas para o ensino acadêmico. Entendeu? Ou eu tenho que ler para o concurso, para passar no vestibular, e ao entrar na faculdade, eu tenho que ler o científico. Então, nesse período, quase de 10 anos, eu não li romance nenhum, não me dei o direito de ler quase nada paralelo a isso. Né? A não ser a poesia do Medina. E uma coisa ou outra esporádica. Mas, assim, eu tinha que me concentrar, porque eu era mãe de uma menina, de uma criança, morava na Baixada Fluminense, no bairro de Marapicu, e estudava em Niterói, né? Estudava psicologia, trabalhava como auxiliar de serviços gerais, foi meu primeiro emprego público, e antes eu trabalhava numa fábrica, enrolando tecidos. Então, assim, sempre a dificuldade da trabalhadora. Por isso que eu falo para você, eu sou muito operária. O meu corpo, a docilidade do meu corpo, né, essas travas que eu encontro em mim, elas vieram muito através do mundo do trabalho.
sabe? Se houvesse oportunidade, eu iria falar um pouco sobre isso. O mundo do trabalho, ele sempre me violentou muito. E eu acredito que ele violenta os trabalhadores diariamente, dioturnamente, é porque talvez a maioria não possa nem se dar o direito de parar para pensar. Mas o mundo do trabalho, ele realmente, ele nos usa, ele nos moe, ele nos estrangula, entendeu? E esse papo de que se você estiver fazendo o que gosta, vai ser legal, nunca rolou para mim. Não sei se é porque eu nunca pude escolher os espaços onde eu podia trabalhar. Eu sempre fui aproveitando as oportunidades, porque era uma pobre, uma operária que queria chegar, queria ter um trabalho menos precarizado. Então, na minha busca de ter um trabalho menos precarizado, eu fui sempre aproveitando as oportunidades que me eram oferecidas, né? O meu primeiro emprego público foi como auxiliar de serviços gerais. Por quê? Porque eu trabalhava de meio expediente. Então, esse meio expediente, ao meio-dia eu estava livre, eu podia ir para Niterói fazer minha faculdade de psicologia. Então, foi assim que eu fui fazendo, foi assim que eu fui me virando. Né? Já me perdi de novo, tá vendo que eu falo como se eu sou prolixa? Mas deixa eu fazer uma coisa dessa sua pergunta, que eu vou falar, não sei se vai estar no contexto, como eu te falei, eu me pergunto, mas vou abrir uma outra janela. Acabei de abrir uma do trabalho, do mundo do trabalho, né? Abre essa que eu quero pegar o gancho do trabalho e abrir uma aqui também, mas vai aí. Vou abrir outra, vou abrir uma outra janela. Eu sempre fui muito, eu não sei se a palavra é solitária, boa. Eu sou uma pessoa extrovertida, converso muito, digamos assim, de forma superficial. Eu faço muitas amizades, eu sou querida, né? Mas assim, eu tenho muita dificuldade de encontrar pares que dialoguem comigo, sabe? Pessoas com quais eu me sinto à vontade de ser eu mesma, de rir, de falar coisas que não vai gerar controvérsias, fofoca, enfim. Quando eu me sinto mais, eu sempre tive essa dificuldade de encontrar pares, de encontrar pessoas com as quais eu me sentisse à vontade de ser eu mesma. Porque, volto a dizer, na infância, a menina que já lia, que já era assim, esperta, digamos assim, de alguma forma, que já tinha umas certas características, vivia naquele território escasso, né? Onde as pessoas estavam, de alguma forma, não me acompanhavam no meu diálogo. Na adolescência, né, eu também já começava a estranhar as coisas. A gente está vivendo um momento de abertura política, final dos anos 70, começo dos 80, né? A televisão já te bombardeando com questões feministas, com a música, já uma abertura, enfim. Já há um movimento na sociedade para a gente acabar com a ditadura militar. E eu estou nesse meio como adolescente, de alguma forma, né? Então, assim, eu já estranhava as coisas dadas como naturais, como certas, como boas, eu já estranhava aquilo. Mas eu não tinha pares para dialogar sobre aquilo. Né? Eu, por exemplo, eu sempre me debati muito com a minha sexualidade. Eu sempre tive muito tesão, entendeu? Muito tesão. Eu comecei a transar com 16 anos, né? Eu sempre me masturbei, enfim. E são coisas que na minha geração eram travadas demais. As mulheres da minha geração, pelo menos na Baixada Fluminense, a gente era muito educada para casar virgem, noivar, casar virgem com aquele cara e ficar com ele, entendeu? E, enfim, e era proibido, não se falava de sexo, era um tabu. E eu já via na mídia, entendeu? A Marta Suplicy da vida já falando sobre esse assunto, a questão que hoje a gente fala dos transexuais, essas pautas, né, identitárias, essas pautas da sexualidade, isso já começava a ser falado lá naquela época, por um nicho da mídia. Isso já me atraía, eu já achava interessante, eu achava que, cara, o mundo é isso aí, eu sou a favor disso, eu gosto disso. Eu me sinto atraída por esse pensamento que abre, sabe? Que respeita as diferenças, que não é desigual, entendeu? Que não é... Enfim, eu já... Talvez fosse a literatura e um pouco de mim querendo essa liberdade. E eu nunca encontrei nos espaços por onde eu circulei. Aí eu achava assim, não, mas é porque eu sou pobre. Quando eu entrar na faculdade, que eu começar a conversar com a classe média, com o pessoal psi, vai dar tudo certo. Aí eu vou conversar muito. E quando eu chego na faculdade, isso nos anos 90, eu entrei em 92, eu me deparei com uma classe média conservadora, sabe? Mesmo fazendo curso de psicologia.
Na UF? preconceituosa muitas vezes. Na UF, eu estou falando de alguns colegas, não estou falando de Caramba! todo mundo. Olha, eu não estou falando de. Eu estou falando de um pouco aqui que você circula. E eu já mais velha, eu sempre fui mais velha do que todo mundo, porque eu entrei na faculdade muito mais tarde. Eu fui mãe com 18 anos, então, enfim. Eu entrei quase com 27 anos na faculdade, eu não me lembro agora. Foi em 92, 1992. Então, assim, é para falar, eu tinha que falar do meu encontro com o pessoal da poesia, da influência que me atrai. Isso tudo é para falar que foi há pouco tempo, digamos assim, há mais ou menos uma década, quando eu comecei a dialogar com o pessoal da poesia, da arte, junto com a minha maturidade, entendeu? Com a minha segurança em poder dizer o que eu estou te dizendo hoje, né? Que eu comecei a encontrar meus pares, sabe? Aí é no trabalho que eu encontro o Alexandre Bowman, e em meia hora de conversa com o Alexandre Bowman, eu estou transparente para o Alexandre Bowman, né? Por que para algumas pessoas eu estudo do lado de uma colega durante 8 anos e não consigo falar nada para ela, e eu começo a dialogar com um cara como você e em meia hora eu sou eu mesma. Eu estou despida de mim, estou limpa e estou espontânea, estou feliz e estou livre. Porque ser você mesmo é ser Bacana. livre. Isso não é ótimo? Não é ótimo Não, eu ótimo, encontrar fico esse lisonjeado. eco, esse eco, né? Não é gostoso eu conversar com meu marido, dialogar com ele o dia inteiro e não cansar, né? Eu estar com as fulanas de tal, com as minhas amigas e ver, porra, tem um monte de mulher cabeça, pensando legal, querendo liberdade, querendo direitos para todas, lutando, batalhando, enfrentando às vezes alguns mesmos problemas que eu. Enfim, essas coisas me aproximam das pessoas e me faz eu ser eu mesma, né? Eu ter esse eco, esse diálogo, né? Então, assim, Maravilha, Solano. foi na poesia, digamos assim, foi com esse pessoal que está aí hoje que eu encontrei isso. E, assim, a gente costuma muito falar aqui em casa sobre isso, que é difícil, a gente até encontra, mas é difícil a gente até entender um poeta conservador, um poeta de direita, um poeta fascista, intransigente. É difícil, não é? É difícil. Porque, assim, a gente, pelo menos assim, o estereótipo que a gente tem, a ideia que a gente tem do poeta é de uma alma sensível, né? De alguém que Eu vê, tá, que sente, né? A gente sim. sente, a gente tem a flor na pele. Não é romantizando, não, porque a gente também faz protesto, a gente também faz literatura para quebrar as coisas, entendeu? A gente também grita, a gente também tá aí, o pessoal do rap, essa carotada do slam, tá aí gritando e dizendo a que veio, entendeu? Mas, assim, a gente imagina que são sempre pessoas que querem a paz, sabe? Que a gente quer feijão, a gente não quer o tal do fuzil, não é isso? A gente não quer a tal Então, da arminha, o poeta pega- não quer isso, cara. pegando essa sua fala agora, quando eu fiz o chamado mais cedo, eu sempre faço um videozinho mais cedo chamando as pessoas, né, para participar. E eu disse o seguinte: olha, gente, tem três critérios para convidar alguém para o Papo Poético. Né? Um critério é o estético, né? Se é uma pessoa que tem um talento poético, literário. Um critério que é o afetivo, ou seja, pessoas que eu goste, né? Eu não vou chamar para bater um papo comigo de uma hora, pessoa que eu tenho uma antipatia, tá? Então, pessoas que às vezes eu já tenho uma amizade antes mesmo da poesia, como é o seu caso, como é a do Medina, como é a da Renata Corrêa, que, aliás, agradecer Isso, a presença maravilhosa. dessa turma aqui, e outras pessoas que eu conheci, como foi o caso da Sil, através da poesia, mas que também são pessoas com que a gente sente à vontade, Moduan, Ivone Landim e tal. Mas eu queria voltar um pouquinho no que você está falando, para a gente ir para o próximo poema, falando do trabalho. Né? Você está falando do mundo do trabalho e que realmente para você é uma coisa doída, é uma coisa, né, que pesada. E a gente vê o seu trabalho como comissária no Tribunal de Justiça, você lida com as mazelas, você lida com as misérias, com situações de escassez, como as que você conheceu lá atrás, e até de uma escassez ainda maior, né? De uma carência social ainda maior. E aí eu quero pegar e introduzir o próximo poema.
que diz o seguinte, vou tentar ler, que esse poema mexe demais com a gente. É. Com o tempo achei que conseguiria não me comover tanto com a miséria. Engano achar que ela chega crua, bem recheada de mim mesma. Informar para uma mãe que seu filho não será mais seu. Ainda me dói, ainda perturba o meu sono. E sono é sagrado, como deveriam ser os colos e ventres. Será que dorme agora a mulher que visitei? Será que ao ser acordada pelo choro do filho volta a dormir? Ou se pega como eu pensando no terceiro menino que não será mais seu? Será que sente saudades das duas primeiras que a pobreza repartiu? Tu tens juízo, mulher? Os relatos te apontam como negligente, mas seguras com tanto carinho teu quarto menino que tenho dúvidas se a falta é de amor, ou se o erro primeiro foi faltar a ti todos os alimentos, todos os cuidados, todos os direitos. As leis te mandaram uma sentença, veio em forma de ofício. Não se importaram com teu analfabetismo. Reparaste que dos quatro, só esse leva o nome do pai? Está registrado, mas ainda não é cidadão. Nem sei se o chamam criança. Estou te advertindo, mulher. Logo, logo vamos levar teu novo menino. E não vão se importar com teu choro, com nosso sono. Com que sonhas, mulher? O que esperas além do teu quinto menino? Esse poema é um soco no estômago, né? Ele mexe muito com a gente. E Ele me aí, emociona também muito. e aí ele traz, além desse seu confronto com o teu próprio passado, enfim, e esse seu confronto com o teu ofício, ele traz isso que você já falava antes também, que são as questões do ser mulher, né, nessa sociedade de hoje, e principalmente do ser mulher numa situação de carência, numa situação de exclusão social, numa situação de marginalização. E você participa, né, dentre outros, do Sarau Fulana Digital, que tem essa marca bonita, né, de ser um sarau de gênero. Vocês trazem isso no nome. Então, eu queria que você falasse também, continuasse falando, porque você já começou, né, dessas questões, dessa intersecção entre os desafios de ser mulher e essas questões todas sociais que cercam ser mulher, e como isso se entremeia, se entrelaça com a tua vivência poética, a tua vivência dos saraus, a tua realidade, tanto social como artística. Eita, que dá uma tese de doutorado, nem é de mestrado. Bom, eu não sei se eu vou conseguir responder, mas assim, primeiro eu vou falar da minha entrada no coletivo das Fulanas de Tal, né? Que é um sarau literário produzido por mulheres, onde hegemonicamente as mulheres são convidadas a falar, a apresentar seus trabalhos, sua arte, seja de que tipo for. Né, a se expressar, a se colocar. Né? Foi criado pela Ivone Landim e tem uma trajetória anterior à minha entrada, que eu entrei, se eu não me engano, foi em 2014 ou 2015, mas acho que foi 2014. Que eu entrei, a primeira apresentação na Casa de Cultura de Nova Iguaçu, eu estava presente, e essa formação dessa época, eu estou lá, Anny Alves, Eliane Gonçalves, ainda estamos fazendo parte dessa... São essas mulheres mais velhas, né, que já vêm de alguma luta. Porque, como eu te falei, como eu também nasci, vivi os anos 70, os anos 80, os anos anti-Constituição e pós-Constituição, eu também, como mulher, também participei dessas lutas. Eu nunca fui muito assim, de puxar nada, sabe, Boma? De eu ser o cabeça do grupo, eu ser a que for no microfone falar. Eu nunca fiz esse personagem. Eu nunca tive essa atitude, nunca tive essa atitude, né? Eu sou sempre aquela que somo com o grupo, você está entendendo? Tipo assim, se a tua proposta é boa, se a tua pauta é boa, a tua proposta me agrada, eu vou te seguir. Essa frase do Facebook, eu vou te seguir, entendeu? Então você tem uma seguidora mesmo, uma fã, uma seguidora, alguém que vai ler, não, aquele cara ali tem uma pauta, tem uma proposta que eu acho interessante.
Então eu vou com ele. Então é isso que me aproxima primeiramente das fulanas de tal. As fulanas de tal têm um projeto, tem uma pauta, entendeu? Tem um fazer, que é uma ideia que me interessa muito, né? E assim, o convite veio através da Ivone Landim, né? Que foi a criadora, a pensadora do grupo. Ela vai ser sua convidada, vai poder falar melhor sobre isso. E Sim, assim, eu nossa devo. convidada de outubro, do Dia das Isso, Bruxas. isso. E 31 antes de entrar na questão da mulher, digamos assim, nesse momento histórico, eu tenho assim não sei se a palavra é gratidão, eu não sei se a palavra é gratidão, mas eu tenho uma coisa muito forte com a Ivone Landim em relação à minha, digamos, literatura. Então, assim, se houver espaço aqui, eu sempre extrapolo, né? Você me faz uma pergunta, eu fujo e falo de outra, mas eu já avisei. A Ivone Landim, quando eu comecei, primeiro, a Ivone Landim foi uma das primeiras pessoas a dizer que o que eu escrevia tinha valor. Ela é professora, educadora, fomentadora, ela está sempre incentivando, né, esse tipo de comportamento, de escrita, enfim, de atitude, e ela foi a minha fomentadora, digamos assim. Também, né? Eu tive outros, mas ela foi muito importante. A Ivone foi a primeira a dizer assim, não, o que você escreve tem valor. Né? Ela fez um fanzine para mim. O meu primeiro material impresso, se um dia eu tiver contado a história, foi a Ivone Landim que fez um fanzine para mim. Olha, que barato. Os meus pequenos escritos de Facebook foi a Ivone Landim. E a Ivone, às vezes, a gente quando ia se apresentar assim, nesses saraus que tem muitos jovens, sabe? Tipo sarau do escritório, tipo sarau V, eu ficava muito inibida de falar a minha poesia, porque assim, a minha poesia, ela é muito, eu chamo de doméstica, eu falo muito do meu ambiente doméstico, da casa, do meu dia a dia, da água sanitária, do café que eu pôr, do marido, do beijo na boca, sabe? Da janela que se abre. Eu falo muito disso, né? É o meu cotidiano, é com que eu me interesso de falar, de meus amores. E aí eu me senti inibida. Aquela galera, era aquela época daquelas passeadas pelo 1 e não sei, 99. Falei, como é que eu vou falar, 2013, sabe? né? Também. Eu falei assim, como é que eu vou falar de Sarau água V, né? sanitária? E eu falei, como é que eu vou falar das minhas questões que parecem tão fúteis, né? Parece uma dondoca falando, assim, parece uma dondoca. O que essa mulher de classe média está falando aqui da paixão dela? A gente está aqui brigando para ter dia da passagem, para ter asfalto na rua, comida, não sei o quê, para não matar os negros. Enfim, essa mulher vem aqui falar de água sanitária. Enfim, então, assim, eu tinha muita inibição. E aí a Ivone falava assim para mim, Solange, literalmente ela pegava na minha mão. E ela falou assim, Solange, vai ter sempre alguém que vai gostar do que você escreve. Vai ter sempre alguém. Vai ter sempre alguém que vai gostar do que você escreve. E hoje eu quero dizer para a Ivone Landim, hoje eu gosto do que eu escrevo. Sabe? Hoje, quando eu pego meu Eu material e também leio, gosto, que fique eu claro. gosto do que eu Sou escrevo. fã. Então, assim, é um avanço, sabe? É um avanço muito grande. Entre aquela mulher que em 2013, né, através do Facebook, daquela pergunta que o Facebook faz, né, o que você está sentindo, ou o que você está pensando. Eu fui lá e coloquei o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo. E era um momento que eu estava muito descontente na minha vida, né, no casamento, na minha vida profissional, enfim. E eu fui para o Facebook escrever e os amigos começaram a me dizer, Solange, você está escrevendo poesia? Você é uma poeta. Você é uma poeta. Porque até então eu só me apresentava no Poetas e Afins, e em outros saraus todos, o Donana, o B de Prosa, enfim, eu andei por esse sarau, eu e Medina, a gente fazia uma maratona, que tinha semana que era 3 saraus na mesma semana, entendeu? Enfim, era um quinta, sexta, sábado, e a gente estava lá, né, o Catando Contos, enfim. E foi no Facebook, mas eu sempre lia a poesia dele. Eu sou desinibida e tal, era uma forma dele no microfone, eu lia a poesia Eu dele. lembro, eu lembro. Meu. Nunca li nada meu.
E quando eu comecei a escrever no Facebook, as pessoas, os colegas, as colegas, aí eu tenho essa coisa de status, sabe? Eu tenho essa coisa assim de ter essa aprovação, sabe essa coisa de aluna que o professor precisa dizer se está bom e botar lá um B, sabe? E botar um comentário. Eu sou dessas. Eu cresci nessa escola formal e eu tenho essa necessidade que o outro, eu tenho essa necessidade que o outro diga que o que eu faço tá bacana, agrada, né? Porque assim, eu não sou uma escritora, eu não vivo de escrever, eu não ganho dinheiro por escrever, então isso é uma coisa secundária para mim, né? O meu trabalho é outro. Lá no meu trabalho, eu quero que meu juiz diga, você é diligente no que você faz, que os meus colegas digam, não, é bacana trabalhar com a Solange, que a população que eu atenda diga, não, aqui veio uma técnica que fez diferença de alguma forma na minha vida. Entendeu? Isso é uma coisa. Mas a literatura, para mim, a poesia, as colagens, né, a fotografia, é lazer, porque eu me alimento disso, eu gosto. É o momento que eu sou livre, é nesse momento. Né? Então, e voltando lá, a minha aceitação, até para me aceitar como, digamos assim, escritora. Eu sempre falo assim, não, gente, se você reparar, eu nunca falo assim, minha poesia. Eu falo assim, meus escritos, sabe? Eu escrevi uma coisa lá, meus escritos. Eu tenho dificuldade de nomear, sabe? De dar alguma legitimidade ao que eu faço. Talvez esteja relacionado à opressão, ao lugar da onde eu vim, sabe? A esse lugar de vira-lata que a gente se coloca de alguma forma. Eu não sei a explicação. Ou mesmo assim. Se você tem problema de falar sua poesia, a gente não tem. Né? Você tem uma poesia que tem uma marca muito sua, que a gente é profundo admirador do que você escreve. Não à toa, né? Como eu falei, os 3 critérios, né? A Solange é uma amiga de quem eu gosto, tem valores com os quais eu compartilho, mas eu convidei a Solange também porque tem o talento de escritora, de poeta que eu admiro. E, minha amiga, o nosso tempo já está... A gente está entrando nos minutos finais, porque o Instagram ele tem esse tempo rígido de 1 hora. Mas eu queria rapidamente, não vai dar tempo para a gente desenvolver muito, eu queria rapidamente ler os 2 poemas que eu separei, né, que também faria perguntas sobre eles. E eu queria deixar os minutos finais para você fazer as suas considerações depois dos poemas e também que você dissesse para as pessoas, né, onde as pessoas que não conhecem a poesia, não são os escritos, as pessoas que não conhecem a poesia da Solange, onde elas podem encontrar. Mas antes de eu passar a palavra para você, trazer esses 2 poemas, um que fala de amor, né, que é muito representativo, né, e esse amor que é um amor, naquele amor idealizado, é um amor concreto, é um amor também carnal, né, que é uma marca muito grande da tua poesia, e um que, como hoje é domingo, que eu amei, é um poema para os dias de hoje. Né? Então, vamos lá, rapidinho. O meu amor insiste em ser sedutor e fala dos concretistas, me manda o melhor som de Elton John, corta uma manga doce e coloca na minha boca. Queria falar de algumas incertezas, mas ele troca logo o disco e me aparece cheirando a árvores. Traz um livro novo. Falamos do cinema de Lars von Trier, do autor que ele coleciona os escritos, cujo nome já esqueci, dos críticos de arte, do poder dos ricos, das feridas dos negros. Bebo o resto do vinho branco esquecido na geladeira. Esqueço das tarefas e só penso em sexo. Teorizamos sobre o assunto e tudo acaba onde começamos, na velha cama quente, cheirando o amor da noite passada. Hoje não é mesmo um bom dia para se lavar a roupa suja. Pô, é maravilhoso esse poema, não vai dar para a gente desenvolver muito sobre ele, mas é muito, muito representativo da tua arte, da tua poesia. E eu quero fechar com esse aqui, já que hoje é domingo, um domingo
que está melhor ainda, porque a gente está tendo a oportunidade de bater esse papo pelo qual eu esperei muito, eu te falei isso, né, na mensagem. Então vamos lá. Sempre gostei de domingos, talvez por ser dia de descanso, talvez por não ouvir a voz severa do patrão, por saber que o comércio fechou suas portas. As aves cantam mais nos meus domingos, e até o pássaro engaiolado tem seu dia de sol. Há sempre a possibilidade de almoço em família ou com amigos. Eu tenho sede dessas janelas abertas, desses tempos livres, do café demorado, do disco na vitrola, mas tem os domingos chuvosos. Nesses se namora mais. Tá triste? Domingo é um bom dia para se chorar também. Minha amiga, Obrigada, querida, obrigada. fica. Eu fico feliz. Não, Fico eu fico feliz. muito Com o feliz, seu aval, vou chamar de aval, os meus avalistas. eu fico muito agradecido por você ter aceito isso e aproveito esses 5 minutos finais, são todos seus. Todos meus. Vamos voltar lá do começo, né? Que eu falei, eu sou uma pessoa, eu tenho uma alma poética, eu tenho uma subjetividade poética, tenho muita preocupação com o que eu digo, com o que eu faço, porque, como diz Foucault, saber é poder, então me preocupo muito com os lugares que eu ocupo no trabalho, né? A gente estava falando aí antes da questão das mulheres miseráveis que eu atendo, então eu me coloco muito no lugar delas e sei que eu não tenho por meta culpabilizar a pobreza, não culpabilizo a miséria, enfim, não acho que gente pobre é violenta, enfim, eu tenho uma leitura de mundo, tenho uma leitura sociológica, antropológica, psicológica muito clara da sociedade que a gente vive, da sociedade que a gente criou e forjou, e da condição da população que eu atendo, das mulheres, dos negros, dos gays, enfim, eu tenho isso muito claro. Eu nem sempre sei verbalizar, deixa isso para os intelectuais, para os doutores, tem pessoas que sabem falar disso muito bem, entendeu? Mas, assim, eu fecho com essa gente, entendeu? Eu sou uma dessas pessoas que tem essas pautas para a vida, e cada vez que eu consigo, que eu vejo alguma conquista social, alguma melhora, eu me sinto mais livre, eu me sinto mais contente e mais feliz de estar nesse mundo, né? Quanto menos opressão, eu acho que eu me sinto. Tanto é que uma das grandes questões minha, que me faz, inclusive, ir escrever e me debater dentro e chorar tanto na minha poesia, é que eu me debato muito. Como eu acredito que a maioria de nós, inseridos nessa sociedade capitalista opressora, eu me debato muito dentro, porque assim, eu sou um corpo dócil, eu sou um corpo disciplinado, né? Eu vim de uma classe social muito baixa, muito pobre, de muita escassez, e eu sempre lutei para ter conforto. Eu sempre lutei para ter um pouco de conforto, que é o que eu tenho hoje, né? Então, para ter respeito, para ser respeitada como mulher, para nenhum homem achar que pode me dar um tapa na cara, né? Ou eu ter que me sujeitar a viver com um homem porque é ele que me sustenta, e coisas do gênero que eu vim de um território, de um núcleo familiar onde essas coisas existiam. Então, a minha luta de me inserir num lugar menos precarizado sempre foi de tentar ter uma vida mais razoável. E eu vou, junto com isso, eu luto para que outras mulheres tenham a mesma condição que eu, para que elas tenham acesso à educação, para que elas sejam respeitadas, para que as pessoas não sejam assassinadas só por causa da sua cor de pele, enfim. E essa, digamos assim, que a minha maior poesia, o meu devir poético está nessas minhas bandeiras, entendeu? E a escrita flui ou não, e eu falei muito da vida doméstica, na minha poesia eu falo muito da vida doméstica, porque eu vim também de uma geração, de uma família, onde eu fui criada para ser uma mulher que lava roupa, arruma a casa, dá conta de tudo, toma banho, tá bonitinha, depilada, com batonzinho, não fala palavrão, ri alto, etc e tal, fecha as pernas. Eu fui criada desse ritmo, para ser muito obediente e muito disciplinada, para chegar em algum lugar, porque sempre se você não for assim, você não chega lá.
né? Então, assim, tem esse corpo dócil e tem essa alma libertária, sabe? Tem essa alma que quer ser livre, que quer ler poesia, que quer amar, que quer, enfim, que quer um mundo melhor, né? Essa é a Solange. Você perguntou aonde encontra a minha poesia. Eu não tenho um livro ainda por preguiça de organizar o meu material. Eu tenho preguiça de organizar um material que eu diga que eu acho que é digno de colocar e publicar num livro. Mas, vou ser sincero com você, eu não sinto falta, entendeu? Eu não sinto falta Mas disso. a gente Né? sente. Mas, enfim, quem sabe um dia vai sair a coletânea das fulanas de tal, ainda nesse mês de ou agosto ou setembro, a gente vai lançar uma coletânea que foi financiada, inclusive, pela Lei Aldir Blanc. É um projeto, as fulanas de tal, Bacana, bacana. preencher os requisitos. Aí tem 5 ou 6 poemas meus junto com as outras fulanas, né? Já é um Digamos assim, começo, já é um lugar por onde a gente pode começar. vai ser um Solange, material impresso. Deixa eu te Solange, perguntar uma coisa. fala. Você acha que tem 2 minutos para me ler um poema? Que Eu não é acho meu, que, Não. Você acha que. eu Ó, acho porque que assim. pode correr o risco da gente cair, mas vai. Ah, Se tá. a gente Outra cair, coisa, gente, agradeço a todo mundo. A minha escrita está no Facebook espalhada, jogada, mas o Facebook tem da vida particular, cotidiana, tem muito da neta, entendeu? Então, assim, eu não tenho um lugar organizado na minha poesia. Eu queria também, se as pessoas gostarem, acessar a página das Fulanas de Tal. É Coletivos Fulanas de Tal, tracinho Baixada Fluminense, no Facebook. Lá tem os saraus, os 6 saraus que a gente fez online. Está tudo Aham, gravadinho lá, com convidadas maravilhosas, com pautas de direitos humanos. É muito bacana. Tá? É uma sugestão minha de conhecer não só a minha literatura, mas a das colegas também. bacana. Eu queria ler um poema da Bruna Lombardi que fala muito do meu de ser desajeitada. Eu acho que é uma mulher desajeitada e eu sou essa mulher. Eu sou essa mulher aqui. Aquela mulher que, quando não sabe o que fazer, ela abre a blusa. Traz Sabe? pra gente então, manda Sou aí. essa mulher. Chama-se moto contínuo. Eu não sabia o que fazer e abri a blusa. Mais tarde eu ia dizer, foi sem pensar. Ele me achou desnorteada, confusa, como acharia qualquer mulher que abre a blusa e faz tudo o que fiz só para agradar. Minha cabeça não era mesmo muito certa. Mulher esperta eu nunca fui, mas deveria saber me colocar no meu lugar. Não adiantava nada. Eu era assim, desatinada. O tipo de mulher que faz as coisas sem pensar. Você agora, me ouvindo contar uma história, talvez me ache também um pouco confusa. E eu, que faço tudo para agradar, já sem saber o que fazer, abro minha blusa, como faria qualquer mulher confusa no meu lugar. Então, assim, eu sou essa mulher que, sabe, que pela paixão mete os pés pelas mãos, sabe? Eu me apaixono, eu vivo a minha paixão, eu faço asneira em busca do meu amor. Eu dei sorte que tem 30 anos mais ou menos que eu encontrei 2 homens maravilhosos. Então, tem 30 anos da minha vida que eu estou segura ao lado desses 2 homens. Que Porque se bacana. não estivesse, eu estaria na pista procurando um grande amor. Porque Solange, é o amor, o sexo e a literatura que me alimentam, né? E o carinho Solange, agora da minha filha, que eu amo, da minha neta. Mandar beijinho, tipo beijinho, Clarice maravilhosa, beijinho da Clarice Clarice, para minha filha Carlinhos. linda, né? Para o Zurk, para você, para sua esposa, os parabéns, enfim, para todo mundo que está aqui assistindo a gente ou que vai assistir. Tá? Não, Em geral, eu gosto das pessoas e gosto do ser humano. e depois, se você tiver a oportunidade de assistir e ver os comentários, quantas pessoas dizendo que você, à medida que você ia falando, que a sua fala emocionou, tem que a própria Ivone, Nice, Sil, a Vera Lúcia Pinho, que é colega nossa também, Linda, né, linda, do colega de Tribunal de trabalho, Justiça, adoro. o Medina, o Zur, que estão por aí, um monte de Bacana. gente. Ouvindo você, prestando atenção em você, não dá também para acompanhar todo mundo, mas tem um monte de comentário aí, negócio foi movimentado. Eliane Gonçalves aqui também, Obrigada.
Então, Legal. muita gente maravilhada aí. A gente até passou do horário, mas eu quero agradecer a todo mundo que ficou até agora e agradecer muito você, Solange, por ter topado esse bate-papo, viu? E muito obrigado. A gente segue aí junto nessa caminhada poética, nas lutas do Isso, TJ isso. também. Muito obrigado mesmo, viu? E muito obrigado a todo mundo E que você é um assistiu. cara incrível, tá? Eu sou muito fã, muito admiradora sua, muito admiradora mesmo. E é como eu sempre falo, que, gente, quando eu conheci o Boma, com meia hora de papo, eu estava revelando as minhas intimidades para ele. E isso não se faz com qualquer pessoa. Não se faz com qualquer Valeu, pessoa. minha amiga. O Não carinho se... é recíproco. Abraço grande. Beijo, vou Saúde fechar a aqui. todos nós. Valeu, valeu, tchau. Tá.